Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para nossa avaliação de hoje. Vocês levaram o cronograma, né? E já viram lá no cronograma que hoje, dia 26 de abril, nós vamos ter avaliação de língua portuguesa. A avaliação está dentro do envelopinho que vocês já pegaram na escola. Vocês vão pegar a avaliação lá onde está escrito língua portuguesa. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aqui, o nome da escola, que é Romana Carneiro Clipeu, certo? O nome da nossa escola é Romana Carneiro Clipeu. Coloca o nome de vocês na primeira linha, na segunda linha o nome da escola. Esse chamado aqui não precisa pôr. E a turma é terceiro A, né? A nossa turminha é terceiro A. Língua portuguesa. Os textos que circulam em nosso dia a dia apresentam funções e objetivos específicos, como é o caso do texto da imagem a seguir. Leia-o. Olha lá o texto. Teatro Martins Pena, Romeu e Julieta, data 1/11/2020, domingo. Horário às 10 horas. Valor R$ 5. Assento 3B, fileira azul. Então, que texto que é esse aqui? É um ingresso, né? O ingresso é um gênero textual que tem a função de... Quando que a gente compra um ingresso para fazer o quê, né? Divulgar a estreia de uma peça para as pessoas? Permitir a entrada das pessoas em um espetáculo? Apresentar os pontos principais da peça Romeu e Julieta? Ser dado às pessoas após o espetáculo ter sido apresentado? Então, vocês vão marcar o X na qual vocês acharem que está correta, né? Para que serve um ingresso, tá? Depois de marcado o X, nós vamos para o próximo, né? Lá, ó. Leia um trecho do poema Agosto, atentando-se ao assunto tratado, né? Com as chuvas derradeiras, molham-se as verdes palmeiras e os canteiros do jardim. Já que o tempo não melhora, deixemos em paz lá fora o balanço e o trampolim. Depois das lições, abramos os livros de contos e leiamos as ardentes narrações de aventuras de viagens por insópitas paragens e por selvagens sertões. Então, esse texto aqui é um poema, né? O nome dele é Poema é Agosto, né? O assunto do poema é apresentar as atividades que podem ser feitas em dias de chuvas? Atividades que podem ser feitas fora de casa? Viagens que podem ser feitas em dia de chuva? Leituras que devem ser feitas como lição de casa. Vejam bem, com chuvas derradeiras, né? Então, vocês vão marcar a resposta que vocês acham que está correta. Vamos para a página 2, né? Vamos virar e vamos na página 2. Lá em cima, aqui, ó. Diz assim: além de apresentar informações a respeito de espetáculos teatrais, shows e filmes, as sinopses podem ser produzidas para outros tipos de obras, como livros. Leia o trecho de sinopse a seguir. Chapeuzinho Amarelo
conta a história de uma garotinha amarela de medo. Tinha medo de tudo, até do medo de ter medo. Era tão medrosa que já não se divertia, não brincava, não dormia, não comia. Seu maior receio era encontrar o lobo, que era capaz de comer duas avós, um caçador, o rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Então, com base nas informações do texto que trata o livro Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque, conclui-se que a finalidade da sinopse apresentada é comentar a função do livro apresentado, indicar para o leitor como comprar a obra original, mostrar aos leitores um pequeno resumo da história ou contar a história em sua totalidade aos leitores. Vejam bem, sinopse, lembra que a tia falou lá na apostila, num dos vídeos, que a sinopse é Ó, aqui já diz, leia o trecho de sinopse a seguir, né? Então é um pequeno pedacinho da história, né? A próxima. Vamos para a próxima. O Prêmio Jabuti, dado a escritores do Brasil, leia um texto. Ó, o Prêmio Jabuti é dado a escritores no Brasil. Leia um texto que mostra parte de de uma conversa entre Maurits, de 8 anos, e um dos vencedores do prêmio, Cláudio Fragata, o vencedor do prêmio Jabuti. Então, vejam bem, ó, o menino está conversando como se fosse uma entrevista, né? O menino de 8 anos perguntou pro vencedor do prêmio: quantos livros você já escreveu? Eu não fico contando, mas com certeza mais de 30, respondeu o cara que tinha vencido o prêmio lá. Olha o menino perguntando de novo: de todos os livros que você já escreveu, qual é o seu favorito? É muito difícil dizer qual dos meus livros eu gosto mais. Livro é como se fosse filho. É muito difícil para um pai escolher um filho favorito, não é? Tem algumas obras pelas quais tenho um carinho especial. Tem um livro meu que chama João, Joãozinho, Joãozito. Conta a história da vida de um escritor brasileiro, o João Guimarães Rosa, que é o meu escritor favorito. É o único livro que foca na infância dele. O João Guimarães Rosa era mineiro e as escolas de Minas Gerais adotaram esse livro. Não tem nada que me deixe mais feliz do que saber que escolas mineiras estão lendo sobre a infância de Guimarães Rosa. Vamos para as questões agora. Vejam bem, né? Como se fosse uma entrevista, né? O menino está perguntando e o rapaz está respondendo. Número 4. Ao ler este trecho, identifica-se que é uma entrevista, uma parlenda, um texto teatral ou uma narrativa oral? Nossa, tá muito fácil, né? Deixa eu arrumar o celular aqui, senão a gente não enxerga direito, né? 5. De acordo com os motivos citados por Cláudio Fragata, as informações que expressam o carinho por João, Joãozinho, Joãozito é o fato de o livro mencionado ser o 31º livro escrito por ele, o escritor Cláudio não conseguir escolher seu livro favorito, o escritor João Guimarães Rosa ter sido mineiro, ou o livro narrar a infância do escritor favorito dele? Veja bem, porque, né? Olha, ele fala aqui, ó, que é o meu escritor favorito. Então, vejam bem qual das questões está certa, né? Vamos para a página 3.
lá em cima. Tá escrito assim: observe a palavra e atente-se para a pronúncia dela. Ó, livros. Vou ler de novo. Livros. Ó, preste atenção, vou ler de novo, ó. Livros. Qual é a separação silábica e a classificação da palavra apresentada quanto à sílaba tônica? Vou mostrar de novo, ó. Livros, né? Então, qual sílaba é mais forte, né? Quando é essa sílaba mais forte, ela é o quê? Vamos lá. Ah, livros, tá certo essa separação aqui? Não, né? Aqui, livros é paroxítona? Livros. Tá certo essa separação? Não tá, né? Livros, portanto, é proparoxítona? Lembre bem, oxítona é a última mais forte, paroxítona a penúltima, proparoxítona a antepenúltima, tá? Analise o trecho de uma reportagem que trata da literatura de cordel no Brasil e conheça algumas informações sobre esse tipo de poema. Literatura de cordel vira patrimônio cultural do Brasil. O que é cordel? É um gênero literário popular, sobretudo no Nordeste e no Norte do Brasil, que é fonte de trabalho para diversos cidadãos brasileiros. Através do cordel, poetas passaram a registrar histórias antes apenas conhecidas no boca a boca. Eles fazem isso por meio de versos rimados e geralmente impressos em folhetos artesanais. 7. Com base na leitura e na compreensão deste trecho da reportagem, infere-se que o texto busca apresentar o cordel como gênero literário brasileiro, discutir a respeito dos cidadãos do Nordeste e do Norte do Brasil, mostrar técnicas de produção de livros como os folhetos artesanais, criticar os versos rimados e as histórias conhecidas apenas no boca a boca. Então, veja bem, literatura de cordel vira patrimônio cultural do Brasil. O texto está contando o que é cordel, né? Como que é. Então, vocês vão ver e vão marcar a questão correta aqui, né? Qual é a questão correta? O texto quer apresentar o cordel como gênero literário? Discutir a respeito dos cidadãos do Nordeste e do Norte do Brasil? Mostrar técnicas de produção de livro como os folhetos artesanais? Criticar os versos rimados e as histórias conhecidas apenas no boca a boca? Então, fizeram, terminamos a página 3, vamos para a página 4. Leia a fábula O Cão e o Osso e atente para a mensagem que os autores querem transmitir. O Cão e o Osso. Um dia, um cão ia atravessando uma ponte carregando um osso na boca. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Nós estamos falando bastante de fábula, né? Ó, uma fábula aqui. Vamos ver o que pergunta. Veja bem, o que aconteceu com o cachorro? Ele estava com o osso na boca, enxergou o reflexo dele na água, começou a latir e derrubou o osso, porque estava cobiçando o osso do outro cachorro, né?
E daí a moral, mais vale um pássaro na mão que dois voando. Vamos ver aqui o que está perguntando? A moral da história da fábula é encontrada em: um cão ia atravessando uma ponte carregando um osso na boca? Pensando ver o outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir? Seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. D. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Tá ali, a tia até mostrou ali, né? Gente, tá muito facinho esse. O próximo, leia a fábula O Leão e o Ratinho e observe o trecho destacado e a narrativa. O Leão e o Ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso nas redes de um caçador. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha outra. Olha a moral, uma boa ação ganha outra. Né? Então, o leão deixou o ratinho embora e quando ele precisou, o ratinho ajudou ele, né? Vamos ver aqui o 9, o que está pedindo. O trecho destacado na fábula faz referência. Qual é o trecho destacado? Com seus dentes afiados. Quem que tinha os dentes afiados? O ratinho, o leão, os caçadores, a todos os ratos, né? Quem que apareceu lá e ajudou o leão com seus dentes afiados? Vocês vão marcar a alternativa correta aqui. Vamos para a página 5. Vamos ver. Olha lá. Estamos quase acabando, né? Uma prática muito comum na elaboração de espetáculos teatrais é a adaptação de texto de outras fontes, como as fábulas, né? Examine a fábula O Leão e o Javali pensando na estrutura de um texto teatral. O Leão e o Javali. Um dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro. Já iam atracar-se para brigar, quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Olhe lá, disse o leão, aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós dois será derrotado. Então é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. Veja bem, se a gente fosse adaptar essa fábula, ela tá em forma de um texto, né, narrativo. Se a gente fosse adaptar ela para uma peça teatral, o que a gente tinha que fazer? Lembra o que tem na peça teatral? No lugar da travessão, tem o nome das pessoas que estão falando, tem o nome do narrador aqui, né? A palavra narrador. Então, vamos ver aqui. Para adaptar essa fábula a um texto teatral, seria necessário remover as falas dos personagens e manter as descrições do narrador? Deixar as falas da história sem identificação de qual personagem fala? Adicionar mais personagens para que façam parte da história? Trocar o narrador por descrições do cenário e das ações dos personagens. O que vocês acham que é? Então, vocês vão
marcar a resposta que vocês acham que é correta, né? Para transformar esse texto em um texto teatral. Este gabarito aqui vocês não vão fazer, é a professora que vai fazer, tá? Vocês deixam em branco. Vamos para a página 6. Produção de texto. Tá lá na página 6. Fábulas são textos curtos extraídos de histórias da cultura popular, contadas com o objetivo de ensinar lições para a vida. Observe o trecho do texto O Lobo Disfarçado de Pastor, uma fábula recontada pelo autor Jean de La Fontaine. O Lobo Disfarçado de Pastor. Um lobo que não conseguia alimento entre as ovelhas da vizinhança buscou fantasiar-se com a ajuda de uma pele de raposa. Vestiu-se de pastor e, para endossar o disfarce, empunhou um cajado, pôs um chapéu e colocou às costas uma flauta. Só faltou escrever na faixa do chapéu: "Sou Perico, o pastor desse rebanho." Disfarçou tanto que passou a andar na grama perto dali ao lado de seu cão. Enquanto isso, o verdadeiro Perico dormia estendido na grama perto dali ao lado de seu cão. Dormiam todos, as ovelhas inclusive. A fim de enganá-las melhor e atraí-las para sua toca, o lobo tentou reforçar o disfarce com palavras. Esta foi sua perdição. Por mais que tentasse, não conseguiu imitar a voz do pastor. O áspero timbre de sua voz ressoou pelo bosque, e a farsa foi descoberta. Despertaram-se todos, as ovelhas e o mastim e o rapaz. O mastim era o cachorro, né? Vigarista sempre deixa algumas pontas soltas. O lobo sempre age como lobo. Então, vamos ver o que pede para vocês fazerem. Já ouviram essa fábula, né? Agora vamos ver. Ó, agora é sua vez. Com base em um ensinamento que você conhece, algum conselho de pessoas mais velhas, por exemplo, crie uma fábula